Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A Brookfield High School era renomada por sua excelência acadêmica. Todos os anos, centenas de jovens brilhantes desfilavam por seus corredores, na esperança de chamar a atenção dos professores e se destacar entre os melhores. Mas, nesse mar de rostos e notas perfeitas, um garoto passava quase despercebido. Noah Carter, de 15 anos, era pequeno para sua idade e sempre se vestia de forma simples. Seus cabelos escuros estavam frequentemente despenteados, como se ele se importasse pouco com a aparência. E seus profundos olhos castanhos pareciam sempre perdidos em um mundo próprio. Ele não era o primeiro a levantar a mão na aula e não tentava se destacar. No entanto, por trás dessa fachada comum, escondia-se uma mente excepcional, um QI que rivalizava com o dos maiores gênios. Naquela manhã, a luz de janeiro entrava pelas grandes janelas da sala de matemática, iluminando o quadro negro onde o Sr. Hamilton estava prestes a escrever. O Sr. Hamilton, um homem na casa dos 50, rigoroso e autoritário, gostava de causar boa impressão. Seus alunos o temiam tanto quanto o respeitavam. Sua reputação de exigir perfeição e testar impiedosamente as habilidades de seus alunos o precedia. Enquanto os alunos se acomodavam em seus lugares, cochichando timidamente entre si, Noah pegou seu caderno e começou a anotar algumas equações nas quais vinha trabalhando secretamente desde o dia anterior. Ele adorava números, variáveis e teoremas, mas não via sentido em se exibir na frente dos outros. Seus pais sempre o incentivaram a ser discreto, a observar, a compreender antes de falar. O Sr. Hamilton entrou na sala com passos calculados, o rosto impassível. Ele examinou a turma como o general inspecionando suas tropas, e então seu olhar se fixou em Noah, imóvel em seu canto. Um leve sorriso sarcástico surgiu em seus lábios. Hoje vamos ver quem realmente entende de matemática. Sua voz ecoou pela sala. E vou começar com uma equação que pouquíssimos conseguem resolver. Os alunos trocaram olhares preocupados. Alguns conheciam a reputação do Sr. Hamilton e sabiam que aquela equação simples seria um verdadeiro desafio. Noah, no entanto, não demonstrou nenhuma reação externa, mas por dentro sua mente começou a trabalhar. Os números e símbolos se organizaram em padrões claros e lógicos, como peças de um quebra-cabeça que ele já sabia resolver há muito tempo. Sem que ele soubesse, aquele momento marcaria o início de um evento que mudaria não apenas a forma como seus colegas e professor o viam, mas também a vida de Noah. Naquela sala de aula, um gênio silencioso seria revelado e ninguém, nem mesmo o Sr. Hamilton, estava preparado para o que estava por vir. O sinal tocou e um silêncio quase solene tomou conta da sala. Os alunos, acostumados às aulas exigentes do Sr. Hamilton, já sentiam a pressão aumentar. Alguns mordiam os lábios, outros batiam nervosamente nas carteiras, mas Noah permaneceu imóvel, com o caderno aberto à sua frente, como se nada de especial estivesse acontecendo. O Sr. Hamilton parou em frente ao quadro, com as mãos cruzadas atrás das costas. Seu olhar percorreu a sala e ele se deteve por um instante em Noah, cujo rosto impassível lhe lembrou estranhamente a indiferença de certos gênios que conhecera em seus tempos de universidade. Hoje vamos ver quem realmente entende de matemática, declarou ele com firmeza. Esta equação não é para qualquer um resolver. Ele virou as costas para os alunos e com um gesto preciso, traçou uma série de números, raízes quadradas e frações complexas no quadro. A equação parecia quase viva, com símbolos que se encaixavam uns nos outros como um labirinto intelectual. Alguns alunos trocaram olhares preocupados. Oh não, isso parece impossível, murmurou um deles. O Sr. Hamilton deu um passo à frente e fixou o olhar em Noah. Carter, você parece estar perdido em pensamentos. Talvez essa equação seja muito simples para você. Mostre-nos o que você sabe. Noah ergueu os olhos lentamente. Seu rosto permanecia calmo, quase neutro, mas seus olhos brilhavam com uma luz concentrada. Ele se levantou, pegou seu giz e caminhou em direção ao quadro negro, sob os olhares surpresos de seus colegas. Alguns murmuravam. Ele vai fracassar, disso eu tenho certeza. Ninguém resolveu isso, nem mesmo eu. Noah respirou fundo, encarou a equação e começou a escrever. A cada linha que desenhava no quadro, transformava o aparente caos de símbolos em uma sequência perfeitamente lógica. Frações se simplificavam, raízes se cancelavam e cada passo parecia mais claro que o anterior. Os alunos, sem palavras, não conseguiam desviar o olhar. O Sr. Hamilton franziu a testa. É impossível, murmurou. Mas Noah não parou. Em menos de 10 minutos, ele havia resolvido toda a equação.
e a solução perfeitamente precisa agora estava no centro do quadro. Um silêncio pesado tomou conta da sala, que logo se transformou em um murmúrio de incredulidade. É verdade? Ele realmente encontrou a solução? Como? Como ele fez isso? O Sr. Hamilton, com as mãos firmemente agarradas à mesa, olhou para Noah com uma mistura de choque e crescente respeito. Ele nunca tinha visto um aluno resolver uma equação tão complexa com tanta facilidade. Carter, ele finalmente disse, com a voz trêmula, numa mistura de admiração e frustração. Como você descobriu isso tão rápido? Noah simplesmente deu de ombros com um leve sorriso nos lábios. Eu penso diferente, senhor. Naquele exato momento, o professor compreendeu que acabará de descobrir um gênio, um aluno cuja mente superava em muito tudo o que ele havia imaginado. E naquela sala de aula, o mundo de Noah virava de cabeça para baixo. Ele não era mais apenas um aluno quieto, mas alguém cujo talento logo seria impossível de ignorar. Após resolver a equação do Sr. Hamilton, Noah retornou silenciosamente ao seu lugar. A sala ficou impregnada por uma estranha mistura de silêncio e sussurros. Os alunos estavam atônitos, incapazes de compreender como alguém tão discreto poderia resolver um problema que até mesmo alguns professores hesitariam em abordar. O Sr. Hamilton permaneceu imóvel por um instante, com os olhos fixos na pintura, e depois se voltou para a turma. Vejam bem, meus alunos, isto não é algo que se aprende simplesmente de cor. Sua voz tremeu um pouco. Requer lógica, criatividade e genialidade. Ele deu alguns passos em direção a Noah, que o observava calmamente. Carter, disse ele prendendo a respiração. Você me surpreendeu. Achei que essa equação ia te dar trabalho. E no entanto, você a resolveu como se fosse um exercício de nível elementar. Noah deu de ombros relaxado. Eu estava simplesmente seguindo um raciocínio lógico, senhor. Os números são claros quando analisados corretamente. Um silêncio se instalou. Até mesmo os alunos mais confiantes que se vangloriavam de seu domínio da matemática baixaram os olhos, subitamente conscientes de suas limitações. Alguns cochicharam entre si. Ele é um gênio. Não faz sentido. Ele é muito jovem para isso. O Sr. Hamilton recuperou a compostura, mas seu tom havia mudado, passando da autoridade para a curiosidade. Muito bem, Carter. Se você conseguir resolver esta equação, eu o desafio com algo ainda mais complexo. Os alunos trocaram olhares nervosos. Muitos se perguntavam se seria sensato continuar. Noah, no entanto, sentia uma excitação familiar. Quanto maior o desafio, mais alerta sua mente ficava. O professor escreveu uma nova equação no quadro, ainda mais longa, ainda mais complexa. Desta vez, incluía polinômios, frações aninhadas e raízes cúbicas combinadas com logaritmos. Até o Sr. Hamilton sabia que resolver esse tipo de equação em sala de aula, na frente dos alunos, era uma grande conquista. Noah respirou fundo. Símbolos e números começaram a se organizar em sua mente, cada variável encontrando seu lugar como em um quebra-cabeça gigante. Lentamente ele se aproximou do quadro, giz entre os dedos e começou a escrever. Cada movimento era preciso, metódico. Frações se simplificavam naturalmente, logaritmos se cancelavam e polinômios eram resolvidos como se a equação inteira revelasse seus segredos. Os alunos prendiam a respiração. Alguns se agarravam às carteiras, incapazes de desviar o olhar. Após vários minutos de intensa concentração, Noah deu um passo para trás. O quadro estava coberto com uma sequência impecável de cálculos e no centro, a solução final e correta. A turma irrompeu numa mistura de murmúrios e sussurros de espanto. O Sr. Hamilton aproximou-se lentamente, quase tremendo. Como você descobriu isso? Murmurou ele, incapaz de esconder sua admiração. Noah olhou para ele com calma e simplesmente respondeu. Porque para mim os números falam por si. Basta ouvi-los. Naquele momento, o Sr. Hamilton compreendeu que Noah não era apenas um aluno brilhante, ele era um gênio. E naquela sala de aula, o mundo acabará de descobrir um talento excepcional, silencioso, mas irresistível. A notícia se espalhou como fogo em palha pela escola. Noah Carter, o aluno quieto e discreto, havia resolvido não uma, mas duas equações que a maioria dos professores considerava extremamente complexas. Seu nome era sussurrado nos corredores. Você viu o que o Noah fez na aula de matemática? Incrível! Ele é um gênio. Naquela manhã, a sala de aula de matemática fervilhava de expectativa. Os alunos, fascinados e intimidados, sentaram-se, alguns tentando se convencer de que o Sr. Hamilton não lhes daria outro problema impossível. Mas o professor, mais determinado do que nunca, havia decidido testar até onde aquele jovem prodígio era capaz de chegar.
Hoje, anunciou ele, desenhando uma grande equação no quadro, vou apresentar a vocês um desafio que poucos conseguem resolver, mesmo na universidade. O problema era um verdadeiro labirinto de polinomios, logaritmos aninhados e frações complexas, todos entrelaçados com teoremas combinatórios avançados. Os alunos trocaram olhares horrorizados. Alguns baixaram a cabeça, preferindo evitar o olhar do professor. Noah, no entanto, sentia sua mente clara. Onde outros viam apenas confusão, ele enxergava um caminho nítido, cada variável conduzindo naturalmente à seguinte. Com uma confiança tranquila, ele se levantou e caminhou até o quadro. O Sr. Hamilton o observava atentamente. Cada movimento do giz, cada cálculo escrito era rápido, preciso e elegante. Os alunos estavam absortos em cada gesto seu, alguns o observando como se estivessem presenciando um espetáculo surreal. Enquanto Noah avançava, ele explicava em voz baixa, quase para si mesmo, os passos que estava seguindo. Fração simplificada, logaritmo cancelado, substituição de variáveis. Alguns alunos começaram a murmurar. Ele faz isso mentalmente mesmo antes de escrever. É impossível. Após 20 minutos de intensa concentração, Noah deu um passo para trás. O quadro estava coberto de cálculos complexos e perfeitamente organizados, e a solução final estava correta. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala de aula, rapidamente substituído por sussurros e exclamações de horror. É incrível! Ele simplesmente resolveu o problema que ninguém tinha ousado tentar. O Sr. Hamilton, geralmente calmo e sereno, avançou lentamente, quase caminhando sobre o gelo. Seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e surpresa. Carter, eu nunca vi nada igual na minha vida. Você não é apenas talentoso, você é. Ele fez uma pausa, procurando a palavra certa. Um verdadeiro gênio. Noah apenas esboçou um leve sorriso. Obrigado, senhor. Estou apenas seguindo a lógica dos números. Naquele instante, algo mudou na sala. Os alunos começaram a olhá-lo de forma diferente, alguns com admiração, outros com um toque de inveja. Mas para o Sr. Hamilton, uma certeza ficou clara. Ele precisava guiar aquele jovem, impulsioná-lo rumo a alturas que ninguém jamais imaginaria. Naquele dia, Noah Carter deixou de ser apenas um aluno quieto. Ele se tornou uma lenda em ascensão na escola, e o mundo da matemática acabará de descobrir uma de suas mentes mais brilhantes. A partir do dia em que Noah Carter resolveu a equação quase impossível do Sr. Hamilton, sua vida na escola mudou. Os alunos o observavam com uma mistura de fascínio e incredulidade, alguns cochichando pelas suas costas, outros tentando timidamente se aproximar para entender seu segredo. Mas Noah permaneceu o mesmo, calmo, modesto e focado nos números, não na fama. O Sr. Hamilton, por sua vez, não podia mais ignorar o talento do aluno. Após cada aula, ele passava horas preparando desafios cada vez mais complexos para Noah, tentando estimular sua mente sem desanimá-lo. Mas não era apenas uma brincadeira. O professor sabia que aquele garoto tinha um potencial que poderia superar em muito tudo o que ele próprio havia vivenciado em sua carreira. Certa manhã, um anúncio fez a turma inteira estremecer. A escola iria organizar uma competição interescolar de matemática unindo os alunos mais brilhantes de toda a região. O Sr. Hamilton sorriu, pensando em Noah. Carter, acho que você está pronta para algo maior, disse ele a ela depois da aula. Esta competição pode abrir portas que você nem imagina. Noah simplesmente assentiu com a cabeça. Ele não estava interessado em competir pela glória, ele só queria entender, explorar e resolver os enigmas que outros consideravam impossíveis. No dia da competição, a atmosfera era eletrizante. Centenas de estudantes de toda a região se alinharam no grande salão, com os olhos fixos nos quadros brancos e as canetas prontas para anotar as soluções. Quando o problema final foi apresentado, um silêncio pesado se fez presente. A equação parecia assustadora, mesmo para os melhores participantes. Noah, sentado à sua mesa, não demonstrava nenhum sinal de nervosismo. Os números e símbolos se formavam em sua mente como um quebra-cabeça que ele conhecia de cor. Em poucos minutos, ele transformou o caos em ordem, encontrando uma solução que até mesmo os professores assistentes da competição consideraram brilhante e inovadora. Ao final da competição, os resultados foram anunciados. Noah não só havia conquistado o primeiro lugar, como também havia batido o recorde de pontos já alcançado por um participante de sua idade. Os aplausos foram ensurdecedores e pela primeira vez, Noah sentiu o peso da admiração coletiva. O Sr. Hamilton, com o coração transbordando de orgulho, aproximou-se dele. Você mudou minha perspectiva, Noah. Seu talento é excepcional. Mas lembre-se, isso é apenas o começo. Noah sorriu levemente.
Sabia que desafios maiores o aguardavam, mas, por ora, saboreava a tranquila satisfação de sua vitória. Nos olhos dos outros ele podia ver uma mistura de espanto, respeito, e em alguns, um toque de inveja. Naquele dia a reputação de Noah Carter ultrapassou em muito suas conquistas acadêmicas. Ele se tornou um nome conhecido por todos, o de um jovem prodígio capaz de desafiar os limites do intelecto humano. E em algum lugar profundo dentro de si, ele sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando.